Olá, tudo bem? Meu nome é Cauê Varela e eu vou ler com vocês alguns comentários feitos por protestantes em resposta a um comentário levemente ácido que eu fiz em um post, ok? Então eu vou abrir aqui com vocês o post, certo? E vou ligar o som aqui para vocês verem esse surto coletivo, essa histeria, esse circo, ou nas minhas próprias palavras, essa pataquada aqui. Então, supostamente, como diz aqui o título do post, precisa tocar para sentir o poder de Deus? Então, esse ataque epilético grupal aqui, hoje em dia é chamado de Espírito Santo. O que é no mínimo duvidoso. Afinal de contas, Deus não é Deus de confusão. E eu acho que mais confuso que isso fica um pouco complicado. E aí eu, no meu papel de apenas ver o circo pegar fogo, fiz esse comentário aqui. Lutero está muito satisfeito vendo isso do quinto dos infernos. Então é claro que se trata de uma abordagem sarcástica. Eu não sou Deus para determinar se este sujeito está ou não desfrutando da glória eterna. Ao que nos parece, não é o caso, mas de novo, eu não sou Deus, eu não faço essa. Ainda bem que eu não tenho esse poder, porque seria uma responsabilidade ao qual, obviamente, nenhum de nós está à altura. Teve alguma repercussão aqui, né, com quase 2.000 curtidas, mas o que veio a acontecer depois foi interessante. Então essa resposta aqui, e se trata de uma postagem pública, um comentário público, então imagino que não haja problemas em aparecer o rosto de determinadas pessoas. Aqui, a Rita Marques 54 disse o seguinte: Cauê, Lutero não tem nada a ver com a esperteza de uns e a patetice de outros. Então é o velho argumento de que não foi a intenção dele que se desenrolasse esse circo protestante que a gente vê por aí. E talvez de fato não tenha sido. Apesar de que a base, o pilar da livre interpretação, para qualquer um com um mínimo de conhecimento lógico de causa e efeito, nota-se que isso iria acontecer inevitavelmente. Então, se essa era uma das bases do rompimento com a Igreja Católica, ou seja, nós não precisamos de um intermediador interpretativo das Escrituras, mas apenas e tão somente a iluminação do Espírito Santo, obviamente que cada um iria determinar aquilo que lhe achasse conveniente dentro da exegese bíblica. Isso já aconteceu na própria época dos reformadores. Eu não tenho um conhecimento histórico muito profundo sobre o desenrolar naquele momento, mas basta você somar um mais um e você vai chegar em dois. Muito bem. Mas ainda que a gente seja muito bonzinho e fala, não, ele não pensou nisso e o desenrolar meio que fugiu ao controle dele. Aí a gente vai para uma outra questão que é a seguinte: devemos julgar as ações das pessoas pela sua intenção ou pelo seu resultado efetivo? Então, se a gente determinar que as ações devem ser julgadas pelas suas intenções, tem aquele ditado muito clichê de que de boas intenções o inferno está cheio. A gente teria que eximir personalidades históricas questionáveis, como o bigodão da Alemanha e o bigodão da Rússia,
que em nome de bons, aliás, buscando bons resultados nas perspectivas deles, buscando bons resultados, buscando um bem maior, se cometeram as piores atrocidades já vistas na história da humanidade. Tanto na Alemanha de 39 e 40 até 45, quanto na Rússia de 1905, na verdade, até os dias de hoje. Ok? Por quê? Porque se você pensar assim, não era a intenção de Lutero que chegasse nisso. Bom, você deve julgar as ações pelo seu resultado ou pela sua intenção? Na minha perspectiva, se deve julgar uma ação pelo seu resultado, não pela sua intenção. Então, se a minha intenção é prosperar nos negócios e para tal eu preciso ter algumas atitudes arriscadas, porque num negócio há sempre riscos. E essa ação resulta na minha falência, eu não posso dizer que a minha ação foi efetivamente boa. Por quê? Porque o resultado dela não foi bom. Diferentemente se eu tivesse bons resultados. Então, se eu tivesse um bom resultado, eu poderia dizer que aquela minha ação foi boa. Por quê? Porque eu não julgo. A velha passagem de Cristo, né? Você julga o fruto, julga a árvore pelo seu fruto. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Aqui é a mesmíssima coisa. O fato inquestionável é que, porque você até pode ser bonzinho e falar assim, não, Lutero tinha a melhor das intenções. Não tinha, que fique registrado isso, mas se a gente fosse pensar assim, não, vamos dar os 16 braços a torcer e vamos entender que, e vamos falar que de fato o cara tinha boas intenções. Se de fato ele teve boas intenções, por que o resultado foi esse? Então, se de fato você está dizendo que a árvore é boa, por que os frutos são ruins? Ah, Cauê, mas os frutos não são tão ruins. Meu amigo, olha isso. Você acha que isso aqui é um bom resultado? Você acha que isso daqui é um bom fruto? Você acha que essa histeria coletiva é um bom resultado? E você até pode argumentar, não, mas veja bem, não são todas. De fato, não são todas. E de fato você tem denominações protestantes que visam sim o crescimento espiritual separado dessa histeria coletiva que se tornou o neoprotestantismo, ok? Mas o neoprotestantismo não pode ser desligado da sua raiz originária, que é a livre interpretação bíblica. Porque a gente tem inclusive um outro ponto que eu não vou me adentrar agora, que é um assunto mais delicado e mais complexo, que é o sequestro do protestantismo verdadeiro, entre aspas, pelos calvinistas. Porque os calvinistas se sentem representantes autênticos do protestantismo, excluindo quase que na totalidade as demais seitas e vertentes protestantes. O que não faz o menor sentido, tendo como base o protestantismo raiz, que é aquele que queria se separar de Roma. Se estabeleceu ali algumas teses, e uma delas é a não necessidade de um intermediário na interpretação. Então agora você não precisa mais de um sujeito que estudou anos ou estudou a vida inteira para entender aquilo. Você não precisa mais da retaguarda dos grandes santos e teólogos da igreja, como São Tomás, Santo Agostinho, Santo Afonso Maria de Ligório, doutores, para ajudar a interpretar certas passagens. Basta você, na sua garagem, ler, pedir a orientação, e então você terá a iluminação necessária para fazer o que você bem entender. Isso de fato acontece
Imagino que sim, porque para Deus nada é impossível. A questão é, aquela frase somos anões em ombros de gigante se aplica aqui, porque se eu tenho alguma dúvida sobre determinadas passagens cruciais, onde é que eu vou buscar a resposta dessas dúvidas? Em quem já interpretou antes. E aí quando você vai para a história da igreja, da igreja católica, o que você tem são doutores e homens altamente qualificados e respeitados inclusive por protestantes, como já os citados aqui, São Tomás, Santo Agostinho, Santo Afonso e ad infinito, concordando em questões cruciais, em épocas diferentes, em situações diferentes, onde não havia, inclusive em muitos casos, a obrigatoriedade dessa concordância. Como de fato em questões outras há discordância. Então você vai ter a escolástica discordando em certos pontos da patrística, mas não naqueles fundamentais. Você vai ter discordâncias marginais, você vai ter discordâncias que não são pontos cruciais da salvação. Então a Igreja Católica é santa, una e tal, ok. Mas se você deve vestir tal roupa, se você deve se comportar de tal maneira, aí você vai ter uma questão periférica, você vai ter questões periféricas que sempre vai ter discordância. Agora o núcleo, as questões centrais não há discordância. Não há e nunca houve. E quando houveram discordâncias, as pessoas se analisam, se essas questões forem de um maluco ou outro, logo se rejeita, mas se é uma questão levantada por um maluco começa a se proliferar dentro do seio da igreja e do núcleo intelectual da igreja, o que acontece em seguida? Se forma um concílio para resolver essa questão de uma vez por todas. Então você teve inúmeros concílios ao longo da história, justamente para debater essas questões, colocar os prós e os contras e fechar a conta. É ou não é? Aceitamos ou não aceitamos? E assim vai. Ok? Agora, e no protestantismo? Se eu acho que a salvação se dá pela guarda de determinados dias e pela ingestão de determinados alimentos, vinculando isso à minha salvação, eu posso simplesmente fundar a minha igreja e nós temos aí o Adventismo do sétimo dia. Então eu liguei aqui na televisão esses dias no canal Adventista. Era um programinha de quiz, obviamente com um público direcionado a velhos e casais que estão em casa às 11 horas da manhã. E eu era um deles, né? Porque eu trabalho por conta hoje. E no quiz só caíam questões assim, qual era o tipo de alimentação que Deus deu no Jardim do Éden? Aí falou que era vegetariana. Por que o sábado é tão importante para a guarda? Porque isso é uma coisa que os adventistas não gostam de admitir, mas eles vinculam sim. A Ellen G. White vincula sim a salvação da alma à guarda do sábado. Porque na lógica deles, e aqui eu estou sendo bem simplista na explicação, tá? Para não entrar em outro assunto que demanda alguma explicação um pouco mais detalhada. Mas eles vinculam o seguinte: quem não guarda os meus mandamentos está condenado. E tá certo, ok? Aí um dos mandamentos, guardar o sábado, lá de Moisés. Portanto, se você não guarda o sábado, você está condenado. Então, obviamente que isso na teologia católica, na interpretação católica, isso não procede. Não vou entrar agora nesse assunto, né? Mas há uma explicação bem interessante para isso. A ressurreição do Senhor, a própria maneira que os apóstolos faziam a guarda dos dias, a lógica judaica antiga, tá? Enfim, eu nem preparei um roteiro sobre isso especificamente, mas há explicações abundantes nesse sentido. Bom, e tanto é que, na verdade, a única vertente protestante que faz isso é o adventismo. Tanto que dentro do protestantismo, o adventismo é amplamente rejeitado. E é considerado seita pelos próprios protestantes.
ok? Tanto é que, salvo engano, é a única igreja, a única denominação que faz essa guarda, esse vínculo da guarda de um dia à sua salvação pessoal. Eu sei porque eu estive dentro, eu nunca fui um adventista, que fique registrado isso. No entanto, eu estive muito próximo a adventistas raízes, digamos assim, e tive acesso a inúmeros cursos que são vinculados até hoje, assisti debates à torta e à direita, assim, então muita coisa eu estudei disso e entendi que de fato não há nenhuma lógica nisso. Eles também acreditam no sono da alma, né? Então acreditam que quando você morre, a sua alma adormece e ela será ressuscitada junto ao corpo no juízo final. Bom, primeiro que filosoficamente isso não faz o menor sentido, porque o sono da alma, ou a inconsciência da alma, se a gente for usar um termo mais técnico, não faz sentido teologicamente. E nem filosoficamente. Por quê? Inconsciência barra sono são do corpo. E a alma, como algo nesse sentido independente do corpo, não pode ter sono ou inconsciência, sendo que sono e inconsciência é do corpo. Então, é claro que é, eu mesmo sou um propagador da frase de que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É, não há aí uma incongruência de raciocínio, porque parem para pensar. Hoje eu tenho 36 anos. Se eu morro hoje, qual Cauê irá para o céu? O de 36, o de 20, o de 5? E se eu morrer com 99 anos, decrépito, com uma sonda nos meus órgãos genitais, porque eu não tenho condição nem de ir no banheiro mais, vai ser esse corpo que vai... Então não, é claro que não. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o que era corruptível se vestirá de incorruptibilidade, o que era mortal se revestirá de imortalidade, ou seja, é outro corpo. Será outro corpo. E a gente não sabe qual será a forma desse corpo, mas o conteúdo será o mesmo que da nossa alma. Então há alguma semelhança entre corpo e alma, que essa sim estará no céu, mas em grande medida nosso corpo é diferente da nossa alma, obviamente, né? Então eu sou obeso, então o meu corpo do céu será obeso. Eu tenho um problema no joelho, meu corpo do céu terá um problema no joelho. Não, é claro que não. E teologicamente também não faz o menor sentido, porque você tem inúmeras passagens de santos e de os santos clamam pelos que estão na terra, etc. E a palavra-chave, o versículo-chave que eles usam para fundamentar essa teoria bíblica, por exemplo, é a passagem de São Dimas, onde é dito que Jesus diz que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então eles usam esse malabarismo hermenêutico para dizer, tá vendo? Ele está dizendo naquele momento que em algum momento ele estará com ele no paraíso. Só que não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia está escrito, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, não há, claro, mas essa manobra, esse malabarismo precisa ser feito. E esse é o grande problema dos protestantes que tem a sua raiz no movimento revolucionário. Você não tenta entender e adaptar o texto e a doutrina às suas ideias ao texto e à doutrina, antes ao contrário, você tenta adaptar a doutrina às suas próprias ideias. O movimento revolucionário sempre fez isso. Ele não entende a realidade e se adapta a ela. Ele tenta adaptar a realidade ao que você pensa. Tá aí a receita da desgraça. Ok? Então, sinto muito dizer, isso daqui, essa histeria coletiva, que em algumas igrejas protestantes não chegam a tal ponto, mas também não passam muito longe disso, não só é de fato uma consequência lógica do protestantismo enquanto rompimento com o catolicismo, mas, sobretudo, é culpa de Lutero.
Porque como é que você vai dizer que ele não sabia que isso ia acontecer, sendo que a doutrina dele é de que cada um podia fazer o que bem entendesse com as escrituras, bastando estar iluminado pelo Espírito Santo? Porque aí surge a pergunta: como é que eu tenho certeza de que eu estou sendo iluminado pelo Espírito Santo? A resposta é óbvia: esperando. Então, se me vem uma revelação agora e eu falar, você vai ganhar uma moto daqui a 2 semanas, como é que eu vou saber que essa profecia foi de fato vinda de Deus? Se daqui a 2 semanas eu ganhar uma moto, ok? E nesse meio tempo você fica no escuro, angaria um monte de seguidor como um grande profeta, e até mesmo o relógio quebrado funciona, acerta 2 vezes ao dia. Então, é óbvio, né? Que esses discursos protestantes, uma hora ou outra ele vai falar alguma coisa acertada, mas a grande maioria é só uma bobagem. Tanto é que é muito comum nas profecias bíblicas você ver chavões genéricos, né? Então você que está passando por um problema financeiro, Deus está falando com você, você vai ter a sua vitória. Meu amigo, a gente está no Brasil, num governo petista. Quem que não está passando por um problema financeiro? São só os amigos do rei. Quase toda a população está lascada, ok? Então, você que está tendo dificuldades na sua relação, amigo, numa sociedade que destrói e fala que a família é uma desgraça e que o casamento basta você casar pensando em separação, que não expõe, não obriga as pessoas a pensar nas suas responsabilidades pessoais, é óbvio que os problemas acontecem. Eu sou casado há 16 anos. Você fala assim, amor dá conta? Lógico que não. Qualquer casal com mais de 10 anos de relação sabe que amor não é o ponto-chave de uma relação. Ok? Então, são discursos genéricos que geralmente colam em pessoas que têm alguma debilidade da personalidade e que faz com que ela se sinta representada ou se sinta parte de um todo, mas infelizmente é só discurso barato de coach teológico. Então, tudo isso eu fiz para dizer apenas um comentário. Eu vou responder outros, mas não nesse momento, né? Eu tentei aqui conversar com algumas pessoas, mas aí chegou uma hora que não dava mais, né? Deixa eu ver aqui o que eu não respondi. Aqui uma pessoa comentando: livre interpretação das Sagradas Escrituras validada por ele deu nisso aí, exatamente o que eu disse, mais de 30 mil seitas protestantes. Ele está errado, na verdade são 45 mil seitas protestantes. Eu até cito isso aqui abaixo. Mas outra estratégia, essa muito difundida por Calvino, é justamente ficar jogando uma série de perguntas, assim, de acusações, e você fica sempre na defensiva, sempre na defensiva. E aí você, por estar na defensiva o tempo inteiro, a sua moral num debate acaba caindo um pouco. Então, se trata também de uma estratégia de debate, que você fica acusando o seu oponente de um monte de coisa e você fica só se defendendo. O segredo é você acusar essa estratégia e se centrar no argumento chave, fundamental ali da coisa, para então a coisa continuar rolando. Mas é isso. Em breve eu vou voltar com outros conteúdos nesse sentido, para que a gente possa ter uma conversa adulta e madura sobre o protestantismo tal qual ele se apresenta, e não o que a gente gostaria que ele fosse, o que os protestantes gostariam que ele fosse. E o fato inquestionável é que o protestantismo hoje, tirando algumas raríssimas e pouquíssimas exceções, virou um circo, virou uma pataquada, virou uma histeria coletiva, como no vídeo mostrado, onde o que há de pior na religião cristã é criada como se fosse parte constitutiva da mesma, o que obviamente não é. Ok? E, inclusive já contamina a Igreja Católica.
ok? Já está contaminando, só que como ela tem uma unidade muito forte, não é a primeira vez que heresias tentam contaminar a Igreja Católica, não será a última vez, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ok? Então é isso, um grande abraço e que Deus abençoe a todos.